Não é muito diferente da última apresentação que eu fiz aqui, fiz na outra comissão, há 15 dias atrás. Então, eu vou falar um pouco do que a SET faz rapidamente e depois falar da parte dos testes e da canalização. Então, a SET tem alguns grupos de estudos e eu vou concentrar nos dois principais e depois falar um pouco dos testes e da parte da canalização que nós estamos trabalhando. Bem, a SET é uma sociedade sem fins lucrativos, ela congrega aí a comunidade de técnicos, engenheiros, empresas e pessoal de universidades, estudando TV, rádio, internet, novas mídias. E é um ponto de encontro do nosso setor aí. Esses são os grupos de testes atuais da SET e então eu vou me concentrar nos dois principais aí, que é interferências e de canalização. Que esses estão aí. Esse grupo de estudo, inclusive que o Jarbas se referiu, ele existe desde 94, trabalhou nesse planejamento de canal de TV digital lá antes do padrão ser definido e sempre com a ligação entre emissoras, consultores, Ministério das Comunicações e Anatel. E agora está muito envolvido essa compactação aí em função da banda ter diminuído. O ponto preocupante aí é o último item, que nós não estamos ficando com nenhuma previsão como é que vai ser um futuro padrão de TV digital. Então, da forma que está esse padrão atual, as emissoras vão morrer com ele, porque não tem canalização prevista para um padrão mais avançado. E a gente sabe que tecnologia expira, né? Mais 10 anos, talvez. Então, isso é uma preocupação, né? E como o LTE está requerendo banda, nós também precisamos de banda para dar um salto posterior. Então, o que nós estamos discutindo aqui é essa questão da compactação e como é que nós vamos administrar essa transição, né? A banda larga já usa todas essas bandas aí, 450, 700, né? Vai usar 850, 900. E sobra para a TV o pedaço de VHF, que são dos canais altos, do 7 ao 13, e o HF do 14 a 51. A questão das interferências, então, se dá pelo fato dos televisores atuais estarem com a banda toda aberta. Então, o fato de gerar uma ocupação nova na extremidade, isso vai ser recebido pelos aparelhos e eles serão, se não houver medidas de mitigação, serão interferidos. Então, o que nós estamos fazendo é avaliando como é que são essas interferências, quais são os tipos de interferência, que condições ela se dá. Para isso, a SET fez um convênio com a Universidade de Mackenzie. Nós estamos trabalhando desde o final de abril e tem muita coisa já feita. São testes de laboratório, por enquanto. Nós estamos trabalhando em cima de uma metodologia científica com 6 televisores de marcas e gerações diferentes. Tem um time da SET mais os pesquisadores do Mackenzie. Então, tem gente muito capacitada, muito envolvida nisso, tem conhecimento do tema. E o Mackenzie tem uma tradição aí nos testes de TV digital que foram feitos na transição do século aí, no ano 2000, cerca de 13, 14 anos atrás. Nós estamos na fase finalzinha ali dos relatórios. Então, nós devemos estar com os relatórios concluídos até início do próximo mês.
Então, essa questão de interferência é um fenômeno físico, né? Ela acontece. Ela, se não fizer nada para proteger, ela vai causar uma tela preta, né? Ou aquele congelamento de uma imagem distorcida. Nós estamos trabalhando com as referências que existem pelo mundo aí, que teve profundidade. No caso do relatório inglês da Ofcom, e no caso do Japão, é onde tem bastante informações, né? Inclusive pelo fato da coincidência do mesmo arranjo de frequências que o Brasil adotou, que é similar, tem pequena diferença de canais, e temos o mesmo padrão de TV digital. Temos um relatório japonês muito detalhado, um resumo, mas ele é muito consistente. E também outros relatórios do Ministério das Comunicações de lá, NTT Docomo e da KDDI. O que nós estamos vendo aqui são as particularidades nossas de diferenças que existem em relação ao que o Japão fez, mas, na verdade, não são tão diferentes. Os testes que o Japão fez tomaram 2 anos, eles terminaram há cerca de 1 ano atrás. Então, envolveu toda a comunidade que tem a ver com televisão e telecom. Fabricantes de equipamentos, de consumo, de equipamentos profissionais, emissoras, operadores de telecom, universidades, instituto de pesquisa. E isso gerou um relatório do Comitê Consultivo do MIC de 761 páginas, fora relatórios diversos aí, com mais 100 e poucas. Em resumo, tem cerca de 1.000 páginas de relatório que o Japão produziu. E o resumo do relatório que foi para o IT como sugestão tem 124 páginas. No caso do padrão da solução japonesa, eles não fizeram leilão, fizeram uma escolha de operador baseado nos melhores projetos e que protegesse os serviços, então, de televisão e, ao mesmo tempo, tivesse boa cobertura. Então, eles usaram os valores que seriam gasto no leilão para a prestação de bons serviços. Lá, desde 2011, os televisores já têm o filtro a partir do canal 51 deles, que tem uma pequena diferença do nosso. E, então, eles não estão gerando legado de televisores com banda aberta, mesmo não tendo transmissão ainda. E a transmissão deles começa em 2015. Aqui um resuminho rápido do caso brasileiro, que tem uma diferença dos pacotes aí de AP e downlink, mas o caso da banda de guarda deles, que é 8 MHz, e a nossa prevista é de 5. E eles também usam um pouco menos para fazer up e downlink. O que é uma banda de guarda? A guarda é o espaçamento de proteção para que o serviço que está do lado não cause interferência no outro. As extremidades? Isso, nas pontas. Vou mostrar um diagraminha rápido aí. Isso aqui é o que o Japão fez. Eles, na verdade, colocaram aqui tem 8 MHz aqui, e eles têm um serviço de informações de trânsito no meio. Esse ITS aqui. E esse é a banda do dispositivo portátil, seria o celular, e aqui é a parte da estação base, né? Então, esse aqui eles usaram. E lá tem 3 operadoras, né? A KDDI, a NTT e a eAccess. No caso nosso, eu só estou mostrando aí a banda toda aberta, que está normatizada, e que isso, então, vai encolher, né? O que a Anatel está falando é isso aqui, né? Nós vamos ficar com isso, são os 45 MHz, agora com essa inclusão aqui dos serviços destinados à defesa, à segurança pública, que está aqui no começo, né? Eu até pergunto depois, por que não no meio e não no começo? Então, essa questão de diagnóstico, testes,
resultam em como é que isso vai ser feito, como é que a transição, quem vai assumir os custos disso, como é que a Anatel, o Ministério das Comunicações, fará essa operação. Os nossos testes até agora, nós fizemos cerca de 3.200 medidas. Esses volumes de medidas dependem da complexidade, mas por dia são 50, 80 testes. E os testes não são apenas com televisores, mas com booster, né, que são os amplificadores e antenas ativas, internas ou externas. E ainda, a gente ainda considera que faltam ainda medidas. Nós temos aí alguns casos de exemplos que nós pretendemos fazer. Como eu disse, nós estamos há mais de 6 meses trabalhando. Isso aqui é uma vista rápida do que é o laboratório do Mackenzie, com instrumentos de qualidade e tal. Isso aqui é um resumo parcial do que está causando interferência. O tipo pela frequência e imagem, que é uma diferença, considerando a frequência de FI, e de onde ela provém, ou é da estação base ou do terminal do usuário. Aqui a interferência acontece do canal 47 ao 51, do 38 ao 45, depois da frequência adjacente, que seria do lado a lado, causada pelo terminal do usuário, que pode estar dentro de casa ou na rua, e causa uma interferência do canal 46 ao 51. E no caso de saturação, que é pela proximidade da LTE de uma antena de recepção, ela destrói tudo, ela não deixa receber nenhum canal. Tá? Isso aqui vou passar muito rápido, mas são os testes típicos que estão em andamento, as simulações de nível de interferência. Isso aí são as imagens de testes. E aqui são os testes de medida canal por canal, não é um canal só. Pega do canal 14 a 51, todos os 6 aparelhos, mais todos os canais. Então, é muito trabalho, mas a gente queria entender como é que essas interferências ocorrem. Tá? Então, tem muito trabalho feito até agora. E esses mecanismos acontecem por vazamento de espúrios, o comportamento instável do receptor perante o sinal pulsado, e também pela proximidade, né? E no caso da frequência imagem. E isso aqui também são mais exemplos aí do que está sendo feito, aonde interferiu, o que aconteceu, né? E então isso aí tem muito detalhe que depois pode ser útil aí para simular. E aí são os casos típicos aí de uma estação, vamos dizer, base em cima de um prédio com sistema coletivo do lado, né? Ou aqui num prédio aqui na Berrinha, ali da Roberto Marinho, com uma estação base, residências aqui, antena de TV lá em cima, né? Aqui é um caso, esses são casos típicos de não só de adjacente, mas como de saturação. Isso aqui também mostrando um exemplo mais claro, mas é um caso de um prédio aí com antenas de VHF mais de UHF que estão em uso, e nesse caso aí, como é que a direção das transmissões estão acontecendo, e o downlink ali, a parte da estação base entrando na antena, né? Isso é um típico caso de saturação pela proximidade. Então, a gente sabe até agora que as interferências danosas ocorrem, né? Como que podemos evitar, quais são as medidas de mitigações, como e quando. Garantias? Depende aí, pelo que a gente sabe do regulamento da Anatel, isso de alguma maneira está prevendo essas condições. Isso aqui são as instalações típicas, do caso de uma antena direto no televisor, no caso de um booster no meio do cabo, e de uma antena coletiva que tem misturadores tal, e um amplificador. Então, se tivermos que colocar filtros, terão que ser filtros aqui, antes do booster ou antes desse amplificador. Esse é um filtro de 30 dB que, no caso do Japão, estão usando para esses casos de proteção de interferências, né? E esse é também um exemplo de um protótipo de um filtro máscara de 120 dB, no caso aí, para a estação base da transmissão, para proteger que não também gere através de espúrios vindo da estação base.
como eu disse, nós estamos na fase final, nós devemos, então, entregar isso oficialmente ao Ministério das Comunicações e à Anatel. A SET provavelmente fará um seminário explicando esse trabalho e depois divulgaremos aqui no exterior. Nós estamos em conversa com a Anatel e nessa fase aí de teste das cidades pequenas e o que está se fazendo, procurando interagir e ajudar no que for possível, né? Logicamente, nós estamos preocupados com o curto tempo, porque não é tão simples assim. Como é que isso vai acontecer, qual a confiabilidade que nós teremos com testes tão rápidos, né? Então, o que nós estamos preocupados realmente é isso, né? É necessário conhecer as medidas de mitigações, né? As interferências se darão por imagens congeladas ou telas pretas, né? E até 2018 nós teremos aí um legado de provavelmente de 130 milhões de aparelhos sem filtros. E elas se darão, as interferências se darão nas antenas coletivas, individuais, ativas com boosters, né? Ou diretamente nos televisores. A maioria das recepções com antenas internas passivas serão interferidas. Antenas internas ativas terão que ser trocadas, porque o monobloco não admite colocação de filtros. E a maioria dos dispositivos portáteis, OnSeg, serão interferidos, dependendo da distância, e serão perdidos, porque não há como pôr filtro nessas coisas pequenas, né? São o caso de celulares, GPS, receptores de mão e também esses dongles USBs. Então, a nossa preocupação, concluindo aqui, é realmente a gente ter segurança do que será feito, né? Nós temos muita confiança no trabalho que o Mackenzie está fazendo, além dos nossos consultores. Nós estamos estudando muito nisso e nós devemos, então, terminar esse relatório com as nossas visões e preocupações. Era isso. Muito obrigado.